Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E hoje a gente vai dar continuidade aí sobre os inputs do tipo texto, tá? Então, vocês vão abrir aí o exercício da aula passada. Então, quem não viu aí as aulas passadas, assiste lá para depois voltar aqui para saber o que a gente fez aqui, por que adicionamos essas opções, tá? Então, vocês vão modificar aí o título para aula 12, 13 e 14, inputs de texto e data. Legal? Então, vou abrir aqui o meu, o meu código. Eu só abrir corretamente o arquivo, né? Abrir o arquivo certo. Eu tenho aqui já os meus campos, tá? E agora a gente vai começar a adicionar outros campos aqui, bem? Então, vou colocar aqui um div, tá? E vou colocar aqui um label for, vai ser birthday. Ou seja, a gente vai adicionar a data de nascimento dessa pessoa, data de nascimento, certo? E aí eu vou criar um input específico para isso. Mesma coisa. Poderia colocar um input do tipo texto normal, igual esse que a gente colocou em cima, mas ninguém me garante que ele ia preencher a data certinho, tá? Então existe já um input específico para esse tipo de situação, tá? Que é o tipo date, tá? Já vou mostrar os outros dois também. Então o tipo date, tá? Ele serve para datas. Vou colocar aqui o name, vou colocar como birthday, vou colocar aqui o ID também como birthday, certo? Então o ID para o for, o name para a página que vai receber, tudo bem? Maravilha. Vou salvar, vou atualizar. Então vamos ver o que é o campo do tipo, né, date. Ele é um campo que ele só aceita datas. Então eu clico, já aparece um calendário, tá vendo? Onde eu posso navegar pelas datas. Eu posso digitar aqui as datas. Eu não consigo digitar letras, ó, e eu só consigo digitar datas válidas. Vou colocar dia 32, por exemplo, ele não vai. Mês 13, ele também não vai, tá? Então, esse modelinho, ele já é adequado para datas, ó. Olha aí que maravilha. Então, isso facilita muito a nossa vida, tá? Existem outros tipos? Existem. Por exemplo, a gente tem o datetime, tá? O datetime... Opa, o datetime local, na verdade, né? Faltou o local aqui, ó. O datetime local, tá? Ele aceita a data e a hora, tá vendo? Então, basicamente, nós temos dois tipos de inputs para datas, tá? A gente tem o date, que serve para datas, como a gente já viu, e o datetime, que ele aceita a data e a hora, tá? No nosso exemplo, como é a data de nascimento, não faz sentido ter aqui a questão da hora e dos minutos. Mas saiba que se você precisar algum dia de um input que tenha data e hora, né? Se você precisa especificar, eu estou criando a data de um evento. Quando vai ser o evento? Dia tal, tal horas. Aí você usa o date, time e local, tá? Então, o date é para datas, o date, time, local, datas e horas, tá? Então, maravilha. Agora, vou colocar também aqui, ó, nesse campo, vou colocar o required, para ser obrigatório o preenchimento, tá? Então, eu quero que seja obrigatório. Vou colocar também uma outra questão interessante, é o campo do tipo date, além, né, de já ter, ser específico para data, né, ele é só aceitar números aqui, eu também consigo colocar a data máxima e a data mínima, tá? Então, por exemplo, data máxima, eu vou colocar que vai ser hoje. Então, vou colocar aqui 2023, 12, 11. Lembrando, datas no formato americano. O que isso vai fazer? Quando ele for aqui no calendário,
só vai estar disponível datas de hoje para trás. Ó. As datas futuras estão desativadas. Por quê? Porque ninguém pode ter nascido amanhã. Tá? Eu posso ter nascido hoje, não amanhã. Então é de hoje para trás. Se ele digitar a data de amanhã, então, por exemplo, 12/12 de 2023, ele deixa digitar. Então, vou colocar aqui meu usuário, admin 123 admin. Vou colocar aqui o e-mail, @email.com. Quando eu enviar, ele vai me mostrar a mensagem. Então, quando eu coloco o Max, ele não garante que eu possa digitar um número futuro. Mas ele garante que na hora que enviar, se o número for um número futuro, ele vai bloquear. E ele também garante que quando a pessoa clicar para ver o calendário, ela não consiga clicar em datas que estão futuras. Então eu posso determinar o max para isso. Aí muita gente vai falar assim: ah, legal, mas se eu criar meu código da minha página hoje, amanhã eu teria que atualizar. Então aí já fica outra situação. A propriedade max, ela serve para isso. Ela determina qual é a data máxima. Para você poder fazer esse tipo de validação, você precisaria que ou você tem que ter algum JavaScript nessa página. Toda vez que carrega, ele vem aqui e troca pela data do dia, por exemplo, ou a data daqui 15 dias, ou a data daqui 20 dias, de acordo com a sua necessidade, tá? Para que você não precise ficar atualizando o seu código. Então você teria que ter um JavaScript aqui fazendo isso. Ou essa página, ela teria que ser gerada, ou seja, ela tem que ser criada na hora que a pessoa acessa, e aí ela seria já criada com a data correta, que é o que a gente chama de server-side rendering. Tá? Então eu posso, por exemplo, pegar em PHP, em C#, em Java, e posso gerar essa página. Então, quando ele acessa, a página que ele recebe, ela é criada naquela hora. Isso garante que a data vai estar com o valor correto, tá? Então, ou JavaScript ou através de server-side rendering, tá? Outra coisa que eu posso colocar é a data mínima. Eu posso dizer qual é o mínimo aí para essa data. No caso, eu vou colocar que é dia 1º de janeiro de 1900. Tá bom, uma pessoa com essa idade, né? 123 anos, eu acho que dificilmente teremos alguém com mais idade, tá? Então, aí eu consigo fazer aqui bonitinho. Então, se eu voltar aqui, aí vai dar trabalho até chegar lá em 1900. Então, vou voltar aqui, ó. Eu não consigo vir menos do que 1900, tá? Além disso, quando eu coloco o tipo date, quando a pessoa acessa pelo celular dela, já vai aparecer o calendário do próprio celular. É nativo. Então lá no iOS vai aparecer o calendário do iOS, do Android vai aparecer o calendário do Android. Então é uma experiência nativa. Então nos aparelhos móveis, né, ele nem precisa digitar. Ele só vai lá, clica, já abre o calendário, ele escolhe. No computador dá para escolher, né? Então isso já também fica... Então, usar o tipo certo, além de garantir essas validações, essas opções, também facilita aí no preenchimento dos celulares, tá? Maravilha. Vou criar aqui outro campo. Então, o nosso cadastro é um cadastro de uma escola. Então, eu vou colocar aqui um label for classroom, que vai ser o próximo campo que eu vou colocar. Então, eu vou colocar aqui. Na verdade, eu vou colocar assim, classroom hour, tá? Desse jeito. Então, vou colocar aqui, ó. O horário da aula, tá? Por que eu coloquei aqui com underline, né? A gente não utiliza espaço em nomes que podem ser usados através de programação. Então, eu posso usar o ID, o name, através de programação. Portanto, ou eu coloco tudo junto, ou eu coloco tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, separado por underline, ou em outros tipos de situação. Esse daqui a gente chama de snack case, né? Que é quando eu coloco as coisas em underlines. Basicamente, a gente tem
Pascal Case, Camel Case, Snack Case, tem cases para todo tipo de dados. Não é o nosso foco aqui no momento, tá? Mas saiba que nomes que podem ser utilizados em variáveis, né, que podem ser utilizados em programação, a gente não coloca com espaço. E também a gente não coloca a acentuação aqui. Você pode ver que se fosse esse nome fosse em português, por exemplo, colocaria esse horário da aula sem o acento, tá? Então a gente não utiliza a acentuação nesses nomes que podem ser usados em programação, tá? Então vou colocar aqui o input, type, e aí esse input vai ser do tipo time, ou seja, ele vai aceitar a hora. Então vou colocar aqui o ID, vai ser o classroom hour, o name vai ser o classroom hour, tá? Vou colocar aqui o required, vai ser obrigatório, tá? Vou salvar, vou atualizar, e agora eu tenho o reloginho aqui, ó. E agora ele só mostra as horas, obviamente, do dia. Então eu não consigo colocar aqui hora 25, nem minuto 61, né? Quando eu clico fora, ele muda aqui para mim, tá? Então, com esse tipo, a mesma coisa. No celular já vai aparecer o reloginho para a pessoa escolher, o seletor de horas do celular, né? O seletor de horas nativo ali do aparelho da pessoa para ela escolher. E aqui no computador também já vai aparecer o seletorzinho para garantir que a pessoa está digitando uma hora certa, ele já valida se a hora está certa ou não, né? Então eu posso utilizar aí o time para isso, tá? Maravilha. Vamos acrescentar aqui mais um. Vou colocar aqui um label for week. Então ele vai ter que escolher a semana, né, que ele vai começar a aula, tá? Então vou colocar aqui. A semana não, na verdade. Eu vou colocar aqui month, né, que ele vai, na verdade, ele vai escolher o mês de início. Então, é o mês que ele vai começar a estudar. E aí eu vou criar aqui o input type month, mês, tá? ID month, name month e required, tá? Maravilha, salvei. Vou atualizar aqui. Agora ele pode escolher aqui, ó, o mês que ele vai começar, ó. Olha aí que maravilha, tá? Mesma coisa, são somente os meses do ano, né? Então ele não tem como escolher um mês que não existe. Eu não tenho como vir aqui criar aqui, ó, meu mêsinho. Não é possível, tá? Então ele já valida isso pra gente. Só existe uma questão em relação a esse campo, eu não consigo dizer qual que é o menor mês que ele vai poder escolher. Eu não consigo limitar, falar assim, olha, é só de 2023 para frente. Para fazer esse tipo de validação, eu teria que utilizar JavaScript. Então, com o JavaScript, eu conseguiria pegar qual é o valor, né, qual é o mês que ele escolheu aqui, e aí validar, olha, esse mês, você não pode começar no mês passado, você só pode começar do mês atual ou mês para frente. Então, essa validação não é possível ser feita direto aqui com o input, tá? Além disso, existe um outro que no nosso exemplo não vai servir, mas seria o week, né? O week ele serve para você escolher a semana, tá? Eu tenho aqui, ó, qual é a semana que ele vai começar. Ele escolhe aí os dias da semana, tá vendo? Então, para o nosso exemplo, né, não faz sentido ele escolher a semana. Se algum dia você precisar aí da semana, né, você pode utilizar aí o controle, né, o input específico para o week. E aí ele vai pegar e te mostrar a semana. Legal? Então, basicamente essas daqui são os tipos para datas. Então nós temos o data comum, né? E aí eu consigo definir o mínimo e a data máxima, que ele vai mostrar o calendário, tá? Nós temos aí o tipo time, que é para o horário, e temos o tipo month e week aí para mês. Legal? Então, até a próxima aula.